Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do BP Class. Nesse vídeo vamos falar sobre Application Modeler, sobre como funciona o mapeamento web dentro do Blue Prism, o que é o Application Modeler, quais recursos o Blue Prism traz para a gente ao mapear algum elemento e quais as melhores práticas, quais as melhores formas de se mapear um elemento, certo? Caso você ainda não tenha visto os outros vídeos aqui na nossa playlist, é só você acessar aqui na descrição, vai no perfil aqui do canal do YouTube, a gente tem uma playlist somente com Blue Prism e vamos ensinar até você se tornar um desenvolvedor Blue Prism, certo? Então vamos lá. Com seu Visual Studio aberto, você vai vir nessa opção aqui chamada Application Modeler. O que é o Application Modeler? O Application Modeler nada mais é do que a ferramenta, o recurso, para a gente fazer o mapeamento web através do Blue Prism. Então ele é a etapa que faz a integração desde qual é a aplicação que você vai mapear, então qual é a aplicação que você vai inicializar, então por exemplo, um Chrome, um Firefox, um Edge, algum mapeamento Windows, algum mapeamento Java ou até mesmo um SAP da vida, certo? Então você vai clicar nessa opção como Application Modeler e aqui ele vai te dizer alguns recursos. A gente pode definir ele como uma nova aplicação, um novo modelo. A gente vai dar um Next. Aqui a gente vai selecionar a opção. Então, se a gente fosse utilizar algum outro recurso, então, se a gente fosse mapear um aplicativo do Windows, a gente usaria essa opção. Se a gente fosse mapear o Java, flegaria essa opção. Se a gente fosse utilizar o Chrome, que é o que vamos utilizar, a gente vai deixar essa opção flegada. Ele tem uma opção específica para o Internet Explorer. E também tem uma iframe que ela utiliza várias aplicações, certo? Então eu vou dar um Next. Aqui ele vai dizer se eu quero pegar uma instância que já está aberta no meu browser ou se eu vou procurar o inicializador dele. Todo programa ele tem um inicializador, aonde você vai, quando você dá dois cliques, é um atalho que você utiliza na área de trabalho. Ele vai inicializar esse programa e é essa opção que a gente vai utilizar. Então a gente vai vir nessa opção aqui, que a gente vai procurar o path do browser. E aqui a gente vai procurar ele, está dizendo para mim selecionar qual é o path do browser. Então aqui no meu disco C eu vou procurar lá dentro de Google, eu vou procurar aqui o caminho do Google, vou na parte do Chrome, Application e o Chrome EXE, certo? Então passei o mapeamento, passei o path do meu navegador, vou dar Next. Aqui ele vai dizer para mim qual que é a URL que eu desejo mapear. A URL ela vai ser específica do site que você deseja mapear. Então, por exemplo, eu quero fazer um mapeamento do YouTube. Eu vou passar a URL do YouTube, da página inicial, para a gente poder fazer esse mapeamento, certo? Eu vou passar aqui então, o nosso site ainda está em construção, mas você já vai poder visualizar. Já vou dar um leve spoiler do site. Então, eu vou passar ele aqui como rpaclass.com.br, posso tirar até essa barra, vou dar um Next. Aqui a gente sempre vai deixar por padrão, que ele vai selecionar o mode, e vamos dar um Finish, certo? Aqui, nessa etapa aqui, do lado esquerdo, é onde ficam os mapeamentos, é onde a gente vai montar toda a estrutura do site. Todos os campos, todos os valores que a gente for mapear, que a gente for obter, vai ficar nessa estrutura aqui. Aqui, quando a gente dá um Launch, ele nada mais serve do que ele vai inicializar o Chrome. Então eu vou clicar aqui na opção do Launch. Ele vai inicializar para mim o Chrome, então ele inicializou o site e a partir daqui, aqui a gente já está com o site aberto do RPA Class. Se a gente visualizar, ele vai dizer aqui para a gente identificar e aqui está como elemento 1. Como eu falei, aqui vai ser os elementos aonde a gente vai fazer todo o mapeamento, onde a gente vai montar toda a estrutura, todos os passos que o robô vai seguir, todos os cliques, todas as interações vai ser através daqui. Então vamos começar. Eu vou pegar esse como está element 1, vou clicar aqui em Identify. Percebe-se que o próprio application do Blue Prism, ele já reconhece alguns campos. Então, por exemplo, se eu quiser clicar nessa imagem aqui do RPA Class, se eu fosse clicar dentro dessa opção Ferramentas, Opinião, Tutoriais e assim vai. Para você trocar o modo, então, por exemplo, aqui eu estou utilizando o Browser Mode. O Application Modeler ele tem alguns outros recursos, então você vai apertar a tecla Alt do seu teclado e você vai visualizar o Win32. Esse modo ele serve exclusivamente para você fazer mapeamento no modo Windows. Então, por mais que a gente está utilizando um mapeamento de browser, um mapeamento de web, a gente conseguiria, ao decorrer dos vídeos, vamos até falar um pouco sobre ele, sobre o Win32. Ele serve para você inicializar, ele serve para você atachar, para você maximizar a página.
Então ele é bem útil e pertence ao mapeamento do Application Modeler, certo? A gente também tem outro modo. Esse é o UI, é o Automation Mode. Ele também reconhece os atributos como se fosse um browser, porém ele é um recurso menos utilizado. Por quê? Tem alguns mapeamentos, alguns sites que eles são meio dificultosos da gente mapear. Às vezes não é um PF dinâmico, que eu já vou explicar. Às vezes ele é um pouco mais difícil de ser mapeado. Então a gente tem esse recurso que a gente consegue utilizar, porém não é o ideal, não é o melhor recurso, porque ele é mais lento, ele demora um pouco mais para ser detectado. Então no dia a dia a performance ela cai um pouco por conta disso. A gente também tem um outro modo chamado modo região. O modo região ele é um dos últimos recursos que a gente utiliza. Um dos últimos recursos que utilizamos. Por quê? Ele nada mais serve para tirar um screenshot, ele vai tirar uma captura da tela e você vai procurar um botão, você vai procurar um mapeamento, você vai procurar algo do tipo. Nesse vídeo vamos focar especificamente em mapeamentos web. Então eu vou voltar aqui para o meu browser mode e vou pegar, por exemplo, esse botão aqui, que é uma imagem. Para você fazer o mapeamento dela, você vai vai segurar o Ctrl e você vai apertar com o mouse com o clique esquerdo. Então, vou clicar aqui, ele clicou. Então, ele fez o mapeamento daqui. Se eu voltar aqui para o meu Application Modeler, aqui no meu elemento 1, tá vendo que ele trouxe vários atributos, que é os atributos daquele botão. Então, vamos visualizar um pouco melhor. Aqui é um nome, então assim, por boa prática, por ser sempre, para você não se perder no desenvolvimento, você sempre vai nomear os botões. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, botão RPA class. Nomeei ele, certo? Aqui ele me trouxe o tipo do elemento, ele me trouxe que é um web element. Aqui tem vários outros tipos de elemento que o Blue Prism consegue ler. Esse daqui foi um web elemento, mas ele também consegue detectar um botão, um checkbox, que é aquela flagzinha que você coloca, um forms web, um hyperlink, um list, por aí vai, certo? E além disso, ele traz atributos que a gente vai poder utilizar como mapeamento. Por exemplo, o WebPath. O que é o WebPath? O WebPath ele nada mais é do que uma estrutura de árvore até chegar naquele elemento que você mapeou. Então, por exemplo, a gente mapeou essa imagem aqui. Essa é a estrutura de árvore num corpo de um HTML que leva do body do site, desde o início, desde a página, até chegar nessa imagem. Esse é como se fosse o caminho, é o path do caminho para chegar nessa imagem, certo? Aqui a gente tem um atributo Web Page Address, que nada mais é do que a URL do site, certo? Aqui é o Web Element Type, então ele reconhece o tipo de elemento do botão que a gente mapeou, ou do campo que a gente mapeou. Então, por exemplo, a gente mapeou uma imagem, ele trouxe para a gente como IMG, que vem de imagem, certo? Aqui são algum mapeamento por posição, Y e X, por exemplo, para ele pegar em horizontal e vertical, porém a gente não utiliza, não é ideal, certo? Então ele trouxe vários atributos para a gente. Por boa prática, quais atributos a gente sempre vai tentar utilizar? A gente sempre vai tentar utilizar atributos que sejam únicos dele, porque quando a gente faz um mapeamento web, a gente vai trazer os atributos. Então imagina que eu pegue uma classe, então, por exemplo, eu utilize esse web class, que é o custom logo, por exemplo. Ele pode ter algum outro elemento, algum outro botão, algum outro campo dentro desse site que tem esse mesmo atributo. Então, muitas das vezes pode não conseguir fazer um mapeamento eficaz por conta disso. Então, o WebPath a gente não utiliza em algumas circunstâncias, a gente prefere não utilizar ele por conta que se o site cria alguma coisa nova, se o site cria alguma estrutura e modifica essa estrutura a partir daqui, então, por exemplo, vamos se dizer que em algum momento ele criou uma div nova, então essa estrutura aqui com esse mapeamento já quebraria. Então a gente vai desflegar essa opção. Aqui no Web Page Address, a gente vai deixar esse site como um wildcard. Não exatamente o RPA Class vai mudar, mas a gente tem sites no dia a dia, por exemplo, sites do governo, que eles mudam constantemente a URL. Então a gente sempre tenta deixar o máximo dinâmico possível. E como que a gente deixa isso? Quando a gente deixa o asterisco, ele serve para você deixar um caminho dinâmico. Então ele vai reconhecer que se dentro daquela URL conter essa palavra rpaclass.com.br, ele vai identificar
Aí a gente só vai precisar modificar aqui o match type. O match type, ele nada mais serve do que para você passar uma condição. Então, nesse caso, a gente vai utilizar um wildcard, que é essa opção de se conter, ele vai utilizar. Mas também eu poderia passar um equal, que ele tem que ser exatamente dessa forma, tem que ser diferente do que está aqui. Então, eu posso utilizar regex para passar também uma expressão regular, ou posso deixar como dinâmico e o meu processo decidir isso. Certo? Nesse caso, vamos utilizar como wildcard. Eu vou deixar esse web element type flaggado também, que ele é interessante para a gente. Eu vou procurar também o match index. Então, esses são os atributos que a gente vamos utilizar. O web page address, o web element e o match index. O match index ele serve para você atachar apenas um elemento. Então, assim, ele é essencial em todos os mapeamentos. Certo? Agora, se a gente visualizar aqui, se a gente clicar em Highlight, ele vai mostrar para a gente o mapeamento. Então, eu vou clicar aqui, percebe-se que ele identificou esse elemento. Claro, no dia a dia a gente tem várias situações, a gente tem vários cenários que a gente vai precisar utilizar outros recursos, que vamos precisar utilizar outros tipos de mapeamento, mas o máximo possível que você conseguir deixar um mapeamento dinâmico e com menos risco desse elemento mudar, desse path mudar, que é, por exemplo, selecionar um ID do campo, eu selecionar algum atributo que seja único dele. Então, por exemplo, esse daqui é uma imagem, mas eu poderia vir aqui e procurar como o ID dele. É que no caso a gente está trabalhando com uma imagem, ele não vai conter um ID exatamente. Então a gente pode utilizar esses recursos a nosso favor, para a gente não ter problemas lá na frente com manutenção dentro do robô, ou se o caso o site mudar, a gente diminuir esse risco, certo? Então, caso eu quisesse mapear outro elemento, eu vou clicar aqui em add, eu vou em identified novamente e vou procurar aqui. Então, agora eu vou pegar essa palavra aqui, ó, esse mapeamento, RPA Class. Vou segurar com Ctrl, botão direito e vamos visualizar no Application Modeler. Ele também trouxe alguns recursos para a gente. Então, ele identificou o path, a gente vai desflegar ele. Vamos deixar o site como dinâmico. Vamos deixar o web element ativo e vamos procurar por match index. Agora vamos nomear ele aqui. Vamos colocar aqui campo RPA class, certo? Eu vou dar o highlight e ele fez esse mapeamento, certo? Aqui também temos uma estrutura de shield, que é porque imagine que eu quero fazer um mapeamento de um site onde ele vai ter várias ações e eu quero deixar isso de forma organizada aqui dentro. Porque na hora da gente pegar como um mapeamento, na hora que a gente for pegar como uma manutenção ou alguma visualização, é por aqui que a gente vai se organizar. Então, por exemplo, imagina que dentro daqui do campo RPA Class, onde eu mapeei, que é essa estrutura, eu quero ler esse segundo campo aqui. Eu posso dar um tilt, onde ele vai pegar, ele vai criar uma raiz e todos os elementos a partir desse ele vai ficar indexado para pertencer a esse campo. Então, eu vou vir aqui no Element 1, Identify e vou mapear exatamente esse campo aqui. Agora a gente pode visualizar que ele fez o mapeamento, a gente vai desflegar essas opções para esse cenário em específico. Vamos deixar com o Match Index ativo e vamos dar um highlight. Então agora essa estrutura pertenceu a esse campo aqui, certo? Aí, depois de todo o mapeamento, você vai dar um apply, então eu vou dar um apply aqui, vou dar um OK, e agora a gente consegue visualizar aqui novamente, quando a gente vem em Application Modeler, toda essa estrutura de mapeamento aqui, certo? Esse foi um vídeo sobre o Application Modeler. Nos próximos vídeos vamos aprender como fazer o mapeamento web, como montar essa estrutura, como a gente fazer interação de clique, de leitura dentro do Blue Prism. Caso você ainda não tenha curtido o vídeo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com seu amigo, certo? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.